Hoje nós vamos receber o Hélio, que fala especificamente para médicos sobre investimentos. Acho que é um assunto que tem muita sinergia com o nosso assunto aqui, né, do Descomplique Seu Consultório. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Bom dia, Hélio. Bom dia. Tudo bom? Bem? Tudo ótimo, só acertar a inclinação do celular aqui. E aí? Tudo bem, Hélio? Antes de mais nada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente batendo esse papo. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre legal aqui distribuir um pouco mais da palavra da educação financeira, que é o que a gente vem pregando aqui, falando, e é importantíssimo que mais pessoas ali tenham acesso. Então, muito obrigado pela possibilidade de falar aí com o seu público. Que legal, Hélio. Bom, eu estava lá procurando, falei, quero trazer convidados aí que vão agregar, né? Trazer mais conhecimento para o pessoal. É uma área que eu não falo, não domino tanto, enfim. Não domino nada, para falar a verdade. Então, aqui hoje de aprendiz, assim como os colegas vão aprender com esse bate-papo, eu também vou estar aprendendo. Ô, Legal. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Eu sei que a sua audiência já te conhece muito bem, mas a minha, de repente, ainda não te conhece. Então, se apresenta, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Legal. Como algumas pessoas já sabem, eu sou médico anestesiologista aqui de São Paulo, formado pela USP. E também eu sou gestor de investimentos, certificado pela CVM, com certificação CGA, e eu fundei a Dr. Invest, que é uma empresa de educação financeira específica para médicos. Essa ideia de investimentos para médicos surgiu basicamente porque eu, quando me formei, achava que tudo que um médico precisava para ter um bom sucesso financeiro era simplesmente se formar e começar a trabalhar. E logo que eu comecei a trabalhar, logo nos meus primeiros plantões, eu percebi que muita gente já estava trabalhando há anos, às vezes a vida toda, e não tinha construído nenhum patrimônio, apesar de, às vezes, até ter ganhado bem a vida toda. E aí eu percebi que não adiantava só ganhar dinheiro, você precisava ter também educação financeira para poder construir. E eu sempre fui alguém que gostava de matemática, e eu acabei estudando isso, fui estudando isso a fundo. E eu fui estudar várias estratégias que efetivamente davam certo. E nesse caminho eu fui desenvolvendo uma técnica, entendendo por que as técnicas que muitas pessoas aplicam lá não funcionavam tão bem para médico, e por que a gente precisava de uma estratégia um pouco mais específica para efetivamente construir patrimônio. Eu digo que médico ele já tem meio que a faca e o queijo na mão. Uma das partes mais difíceis de construir patrimônio é ganhar relativamente bem. Só que não adianta, se você não organizar isso, você não vai conseguir ter resultado. E aí eu fui aplicando durante muito tempo essas técnicas para mim, testei de tudo em educação financeira, em day trade, fiz de tudo de operação, perdi bastante dinheiro fazendo bastante burrada, mas eventualmente eu entendi como é que funciona o processo para construir patrimônio, e aí eu consegui a minha independência financeira. Hoje eu trabalho mais ou menos umas 24 horas semanais com anestesia, e o resto do tempo eu dedico mais à educação financeira para médicos. E o que me possibilitou isso foi justamente ter organizado a minha vida financeira, para eu poder ter opções do que fazer. O que eu acredito é que os médicos conseguem ter liberdade através da educação financeira. Você ter liberdade para poder ser um médico melhor, porque a ideia não é fazer os médicos pararem de trabalhar. Eu vou se aposentar aos 30, 40 anos. Não, a ideia é que você tenha opção, tá? Que você possa cuidar do seu consultório, por exemplo, porque você gosta, não porque você é obrigado a ficar dando um monte de plantão, não porque você é obrigado a ter um monte de conta para pagar. E assim, a experiência que eu tive sendo anestesista por 24 horas semanais é maravilhosa. Então eu quero que as pessoas tenham essa possibilidade de fazer o tempo que você quiser. Se você quiser trabalhar mais, trabalhe. Se você quiser trabalhar menos, trabalhe, mas ter opção, não fazer isso porque você é obrigado. E aí você vai poder estudar mais, se dedicar mais ao seu trabalho, se dedicar mais à sua família, fazer o que for interessante para você. Mas o que vai permitir fazer tudo isso é você ter uma boa estrutura financeira por trás. Pô, Hélio, é muito interessante a gente falar sobre dinheiro, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque a gente, né, como médico, a gente leva a medicina muito como sacerdócio, né? Muitos de nós
E aí tem meio que uma. Primeiro que você falou, gosto de matemática. Isso já é uma coisa, um ponto fora da curva dentro do médico, né? Porque, no geral, o médico fala, não gosto de número, isso não. O problema é que você vai negligenciando isso e você vai realmente comprometendo essa possibilidade de ter essa independência, né? Eu recebo vários médicos, né, aqui na rede social, nos nossos cursos, totalmente desestimulados com a medicina, falando assim, Clara, essa é a minha última tacada. Se eu não consigo colocar um jeito no meu consultório e tudo mais, eu quero um plano B, querendo sair da medicina de tão desgastado que tá. Então, realmente, a ideia desse bate-papo e pelo que você está falando, né, do seu trabalho é fazer com que os colegas não cheguem nesse ponto, né? Que eles possam ter essa tranquilidade de trabalhar com o que gostam, mas tendo, né, uma tranquilidade financeira e não tem crime nenhum, tá, pessoal? Da gente falar nisso, mesmo sendo médicos, não tem problema algum. Exato. Pessoal, durante muito tempo, falar de dinheiro sempre foi um tabu, e acho que ainda é, né? Mas o problema é que se você não fala sobre dinheiro, se você não discute sobre isso, você acaba não tendo como melhorar essa situação. Eu falo que as pessoas precisam falar sobre dinheiro de vez em quando para não precisar pensar sobre ele toda hora. Então, a ideia é que você realmente organize isso para que você tenha um bom resultado. E aí, a partir daí, o quanto que você vai querer atingir lá na frente vai depender das suas ambições, mas você não precisa, primeiro, necessariamente ser viciado em matemática, você adorar uma planilha, você não precisa virar especialista em investimentos para ter resultado. Eu fiz tudo isso porque eu gosto, porque eu tive opção e porque ajuda muito na didática depois, né? Se você está mais embasado. Mas para efetivamente ter resultado, você definitivamente não precisa de tudo isso. Normalmente o que você precisa é fazer o básico, tá? As pessoas negligenciam muito o básico e as pessoas, quando estão falando sobre dinheiro, elas querem as coisas mais complicadas primeiro. Eu quero saber como que eu vou analisar uma ação que vai ganhar 10 vezes o retorno. Você fala, cara, essa é a última parte que você precisa fazer. Talvez você nem precise avaliar uma ação para montar uma carteira eficiente. Você precisa se organizar no começo, na base. E isso confunde muito, porque o mercado inteiro ele está ali para falar de você das coisas que são mais sexys nesse sentido. Fala assim, olha, você investiu num negócio que multiplicou 100 vezes, você comprou aquele ativo e só você não comprou, por exemplo, tá todo mundo ganhando dinheiro. E você fica naquela ansiedade de, eu tô perdendo dinheiro, não ganhei. Aí você compra, o negócio cai, você não entende o que está acontecendo. A gente precisa respirar fundo e fazer o básico, que isso vai dar certo no longo prazo. O médico, ele vai construir patrimônio com o trabalho dele, não é com investimentos. Tá? Então, é o seu consultório que vai construir seu patrimônio, é o jeito como você trabalha que vai gerar a renda e vai continuar gerando a renda durante a sua vida toda. O investir é fazer esse dinheiro que você está acumulando render o suficiente para te dar liberdade. Essa é a função do investir. Ele não vai fazer multiplicar por 100 vezes o seu patrimônio investindo apenas, não. O que vai fazer seu patrimônio crescer 100 vezes é o seu trabalho. Então, você precisa focar no seu trabalho, como sempre, isso vai ser a sua única foco principal. E investir precisa ser algo simples que dê um retorno no longo prazo, que faça o seu dinheiro render o suficiente para que você tenha liberdade. Hélio, muito interessante. Ontem eu estava fazendo um roteiro e eu estava falando sobre planejamento de forma geral. E aí eu fiquei lembrando, né, quantos colegas que eu conheço, da minha rede de amigos mesmo, que entram ou para um serviço público, ou para um serviço militar, ou tem um CLT que odeiam, mas que estão presos a isso, pensando numa estabilidade, numa aposentadoria lá no futuro. Eu falo, gente, como você falou, tem a faca e o queijo na mão, por mais clichê que pareça. Se o médico entender que ele pode hoje construir essa liberdade financeira futura dele, ele não vai precisar aceitar, né? E se submeter a trabalhos de tanta antipatia que ele tem, só para ter daqui a 20, 30, sei lá quantos anos, uma aposentadoria, né? Então, falta essa visão realmente no nosso meio, né? As pessoas acreditam muito ainda nessa segurança, entre aspas, do serviço público, mas tudo que você está fazendo quando você faz isso você está terceirizando a responsabilidade de gestão da sua carreira para o governo, que a gente sabe que é classicamente muito ruim em gerenciar coisas. Então, assim, por que você vai tirar da sua mão a possibilidade de gerir a sua carreira, que é você montar o seu próprio consultório, trabalhar de forma autônoma, para entregar isso na mão do governo em troca de benefícios, que na verdade
se você começa a fazer as contas, esses benefícios praticamente não existem, porque o quanto que é dinheiro seu que você deveria estar recebendo, que está sendo postergado, que vai ser pago de outra forma, que vai ser pago no futuro, quem sabe. No fim das contas, você não tem essa segurança. Você está pagando por isso e daqui 5, 10 anos você não vai ter mais controle nenhum sobre o que você está fazendo. Você vai reclamar que seu salário é ruim, que a sua carga horária é amarrada, que você não consegue se trocar o que você quer fazer, porque você está amarrado ali. Ao passo que no mercado, está no mercado aberto, sim, tem desafios? Tem. Mas você sabe quais são os seus desafios. E quanto mais desafio você supera, mais melhor você vai ficar em superar desafios. Então, é aquela questão da antifragilidade, né? Você fica cada vez melhor em resolver problema. Depois de alguns anos tendo consultório no Brasil, você já sabe todos os perrengues que dá para ter e falar assim, mano, isso aqui é Brasil, a gente sabe como é que funciona, eu vou continuar andando, vai ter desafios, a gente vai saber resolver todos eles, mas isso dá mais segurança, saber resolver os desafios dá mais segurança do que se esconder atrás do emprego público e falar, nossa, espero que a minha aposentadoria dê certo lá na frente, tá? Porque só que você não sabe, né? Muito provavelmente não vai dar. Já aviso que quem está começando agora, se está pensando em ter uma aposentadoria do governo lá na frente, vai se frustrar muito. Então, assim, é um péssimo plano. Quem já está muito próximo do caminho, talvez dê certo ainda, né? Mas quem está começando agora, não vai dar certo, com certeza. O governo não vai aguentar isso para daqui 40 anos ser responsável pela seus ganhos lá na frente. Não, e ainda que, né, faça sentido isso daqui a alguns anos, a gente sabe, a inflação está aí cada vez mais disparada, as coisas não acompanham. Então, o que hoje é um salário razoável, daqui a 20, 25, 30, não vai acompanhar o reajuste. Seu padrão de vida para ser mantido... Nossa, eu dei plantão por muito tempo em CTI, Hélio. O que mais me entristecia, sem brincadeira. Óbvio que ninguém gostava de ser abordado de madrugada para internar um paciente, né? Eu já não gostava disso. Mas quando eu via que o colega que estava transportando esse paciente era um idoso, eu ficava ainda mais aborrecida. Porque meio que você se espelha naquilo, você vê assim, caramba, será que esse vai ser meu futuro? Tinham senhores que deviam beirar 75, 80 anos, sem brincadeira. Tinham 2 em particular que eu consigo lembrar claramente. Eles mal conseguiam, assim, andar com uma velocidade razoável e estavam transportando um paciente de madrugada. Por quê? Não planejaram as suas vidas. Isso acontece muito. Todo mundo tem exemplos desse tipo de pessoas. E assim, eu imagino que isso foi aquele empurrão que faltava para você falar, não, eu preciso mudar. Para mim também foi olhar esse tipo de perfil de médico que tem por aí e falar, cara, eu não quero ser esse perfil. O que eu preciso fazer para isso não acontecer comigo? Para eu não ter esse tipo de problema lá na frente. Porque muita gente acha que quando você delega a sua gestão, isso vai dar certo lá na frente de alguma forma. Cada vez menos tem dado certo. Para uma turma anterior, para um pessoal que veio de uma geração anterior, às vezes até dava certo, porque a diferença entre o quanto a pessoa ganhava e o efeito, os custos de vida era muito grande. Hoje, e vai ficar cada vez pior isso, a diferença já não é tão grande assim. O médico até ganha razoavelmente bem, mas não é milionário facilmente. Assim, ele vai conseguir um padrão de vida se esforçando, mas a um custo bem grande de trabalhar. E se ele não tomar uma conduta logo, ele se endivida, ele começa a não construir patrimônio, ele começa a ficar preso, o custo de vida dele aumenta porque a família aumenta e a conta não fecha logo. E aí, daqui a pouco, ele rapidamente está no caminho dos 75 anos fazendo plantão, transporte, alguma coisa ali para complementar a renda. E isso realmente é muito triste. O Hélio, aqui a gente trabalha muito, né, falando sobre gestão de consultório, de clínica. E aí eu captei algumas dúvidas aí que o pessoal tem, vou te repassar para a gente discutir um pouquinho. Uma dúvida muito comum é o colega que está querendo montar seu consultório e ele sente que ele precisa comprar um espaço para reformar, para deixar do jeitinho dele. Ele não se sente à vontade em fazer isso com espaço alugado. Na sua visão de investidor, o que seria melhor para a gente orientar esse colega? Que ele alugue um espaço e reforme e dilua isso nas parcelas, né? Nos meses que ele vai ter de alocação, ou que ele pegue um dinheiro e imobilize tentando comprar
um espaço? O que que você me diz? Financeiramente, hoje, alugar é sempre uma ótima alternativa. Se você for pensar na maioria dos negócios que você tem por aí, você pode sair perguntando se a pessoa comprou o imóvel onde ela está funcionando ou se ela está alugando. E assim, o mercado de fundos imobiliários, por exemplo, é isso. É pessoas que compram o imóvel e alugam para outras pessoas que vão fazer uma empresa dentro disso. Então, 90% das empresas, elas trabalham dessa forma, elas alugam o imóvel. Por quê? Porque você imobiliza muito dinheiro, muito capital naquele bem para poder fazer a sua empresa funcionar. E principalmente no começo, onde a sua empresa precisa de mais dinheiro, precisa de mais investimento, não é muito inteligente. Você tem 300 mil para investir, você pode comprar um consultório ou alugar o seu consultório por, sei lá, 4, 5 mil reais por mês e usar toda essa verba que você tem em caixa para fazer o seu consultório funcionar, para criar demanda, para investir em tecnologia para atender. E hoje, mais do que antigamente, a gente tem tantas alternativas de pay-per-use, de uso de consultório. O ideal, quando você fala nesse aspecto, é usar o dinheiro do seu paciente para pagar o serviço. Então, assim, não adianta você fazer um consultório suntuoso achando tudo que você acha que o seu cliente precisa, se você nem tem cliente ainda. Então, o ideal é você primeiro desenvolver a sua clientela, primeiro atrair, trazer um lugar bom para ele ser atendido, mas no padrão que você quer, mas assim, pode não ser altamente personalizado, mas bom o suficiente. E conforme você vai entendendo melhor o que o seu cliente vai precisando, você vai pensando e montando algo adaptado. Então, no começo, eu acho que faz todo sentido você alugar o serviço para você usar e ir criando essa demanda, entendendo melhor como é que funciona. Hoje, as empresas elas precisam funcionar assim, elas precisam ser enxutas em termos de custo. Você não pode pegar e botar uma grana enorme e mobilizar num escritório. Por mais que mais para frente você possa fazer isso, você pensa, quando eu já montei um escritório perfeitinho, do jeito que os meus clientes querem, eu posso depois pensar em alugar salas para outras pessoas que têm o mesmo perfil de atendimento para mim. No futuro, no começo, isso não faz sentido, porque você não sabe ainda. Por mais que você acha que entende o seu cliente, acho que é um dos grandes erros, é você achar e fazer toda a sua estrutura de negócio em cima do que você acha. Você primeiro precisa testar, primeiro precisa pôr à prova, primeiro precisa ver se o seu cliente quer realmente aquelas coisas que você está querendo implementar. Vai testando e vai pondo conforme você vai tendo demanda. Eu acho que essa é a melhor solução. Muito bom, Eli. Até porque eu concordo 100%, mas que bom que eu ouvi isso de um especialista, né? Reforça. Eu falo até o seguinte, se você, colega, quer ter seu espaço e acha que você vai precisar comprar um espaço para isso, só vai adiar essa decisão, né? Essa execução. Porque não vai ser no primeiro momento que você vai ter grana. Só você pegar uma herança, se você for herdeiro, enfim, fazer que ainda não vai ser a coisa mais inteligente, né? Muito legal, o Hélio, sobre isso. Como a gente estava falando, né, de montar consultório e tal, tem algum investimento, isso, outra pergunta também que a gente recebeu, que seja mais fácil, não vou dizer fácil, mas mais viável, mais rentável para o colega investir pensando em montar o seu espaço, pensando ali, vou tentar dar uma capitalizada aqui para fazer uma reserva, enfim. Hoje, como montar um consultório é um plano, em geral, de curto prazo, deveria ser, pelo menos, a ideia é que esse dinheiro fique em local seguro. Não adianta você querer tomar risco para usar esse dinheiro no curto prazo. Tomar risco, basicamente, é comprar ativos que variam muito de preço. No longo prazo, estatisticamente, você compra um ativo que varia muito de preço, tipo uma ação, ela vai te dar como um prêmio, se você pensar em 5, 10 anos, um retorno muito bom, um retorno maior que você teria na renda fixa. Só que quando você encurta esse prazo para 5 anos ou até menos do que isso, 2 anos, a probabilidade de você perder dinheiro nesse ativo beira uns 80%, 90%. Então, não faz o menor sentido você se expor a risco para coisas de curto prazo. Então, que opções que a gente tem? Renda fixa. Aí, dentro da renda fixa, você tem várias opções ali de ativos que são empréstimos. A renda fixa é basicamente emprestar dinheiro para alguém. Você pode emprestar dinheiro para o governo, no Tesouro Direto, emprestar dinheiro para banco, os CDBs, emprestar dinheiro para empresas, que são as debêntures. Então, basicamente, você está emprestando dinheiro
quanto mais arriscado você está emprestando esse dinheiro. Para o governo é super seguro porque ele porque ele imprime dinheiro, não tem porque ele te dar um calote. Para um banco, vai depender muito do banco. Emprestar dinheiro para o Itaú é uma coisa, emprestar dinheiro para o Banco Pan é outra coisa. São bancos completamente diferentes em termos de tamanho. Então, tem riscos diferentes. Emprestar dinheiro para uma empresa também vai depender do tamanho da empresa, do risco, mas certamente maior risco. Mas quanto maior o risco, maior o retorno que você espera. Então, só que assim, não dá para esperar um retorno tão maravilhoso. Você sempre tem que pensar na taxa básica do governo. Hoje, até que está pagando bem, 12% de 12,75% a taxa básica. Então, você vai conseguir 110% disso, você vai conseguir uma taxa que vai pagar, sei lá, 14% taxa pré-fixada, pode ser uma taxa atrelada à inflação, que hoje, como a inflação está muito alta, as taxas são mais interessantes. Independentemente da escolha, e aqui meio que tanto faz a escolha de qual precificação você vai tomar, o importante é que o vencimento seja dentro do período que você quer usar. Eu quero montar meu consultório daqui 2, 3 anos. O vencimento do seu produto que você está comprando tem que vencer nesse período, senão você vai montar o seu consultório, seu dinheiro vai estar preso lá, você, na verdade, não vai ter o seu dinheiro. Então, tem que pensar nisso. Mesmo que, mas se eu comprar com 1 ano a mais de retorno, eu vou ter 0,5% a mais de rentabilidade. Qual que é o seu foco? Seu foco é montar o consultório? Lembre-se, o que vai construir patrimônio lá na frente? Você ganhar melhor. O que você precisa fazer para ganhar melhor? Montar o seu consultório. Então, seu foco não é o investimento que vai fazer você ficar rico. Você pode sim abdicar disso para focar no seu objetivo, que é montar o seu consultório. Então, você vai pegar, meu plano é daqui 3 anos, 2 anos, vou pegar produtos com vencimentos nisso, mesmo que eles paguem pior do que outros que me ofereceram com vencimento mais longo. Por quê? Meu foco é montar o consultório, no consultório que vai fazer eu ganhar muito mais do que esse 1, 2% a mais que eu ganharia ali nos investimentos. Ótimo, Hélio, ótimo. Eu fui ver seus stories de ontem para hoje e teve uma discussão lá em uns stories que eu achei incrível. Nem foi pergunta dos colegas, mas eu quero trazer essa discussão aqui. Fazer residência logo de cara ou trabalhar um pouco e juntar dinheiro? Eu já sei que você vai responder porque eu vi os stories, mas eu achei super interessante. Ou começar a trabalhar, fazer uma grana e começar a fazer residência já com um dinheirinho no bolso, com uma tranquilidade. Então, o pessoal acha que trabalhar como médico sem residência vai ser muito tranquilo. Tipo, não, vai ser tranquilo, eu vou dar uns plantõezinhos aqui, eles vão me pagar bem. Imagina, eu recebia nada na faculdade, de repente eu posso ganhar 20, 30 mil dando plantão. Por que raios que eu vou parar para ganhar 4 mil na residência? Até teve a discussão dos residentes da ortopedia que pediram pinico para sair lá. Muita gente não aguenta fazer a residência, é super sofrido. Por que eu vou fazer isso? Eu sempre falo, fazer a residência não é uma questão de você ganhar mais dinheiro imediatamente. É uma questão de abrir portas para você. Porque como recém-formado, hoje você é mais um médico formado. E como você está vindo mais um batalhão de 300 mil médicos que vão ser formados ali. O mercado vai oferecer cada vez menos por esse serviço, tá? Você vai ser peão completamente. E hoje você tem um emprego que parece bom, mas muito provavelmente ele não vai ser tão bom daqui a pouco e você vai ter muito menos escolhas lá na frente. Então a ideia é que talvez você até não ganhe imediatamente mais do que você ganharia dando plantão por causa da sua residência, mas vai te abrir portas. Você, como médico recém-formado, pode dar plantão, ponto. No máximo, dá plantão. Você não tem muitas opções do que fazer. Uma vez que você faz a residência, você pode montar seu consultório, você pode fazer procedimentos, você pode ensinar outras pessoas o que você aprendeu, você começa a abrir possibilidades do que você pode fazer e isso vai permitir que você seja muito mais bem remunerado pelo serviço. O segredo na medicina para você ganhar e ter uma independência financeira é você ganhar bem pela sua hora de trabalho. Só que para você ganhar bem pela sua hora de trabalho, você precisa ter algum controle sobre o quanto você ganha. Não dá para você pleitear um ganho bom de hora trabalhada trabalhando no serviço público. Não dá para você fazer isso dando plantão, por exemplo, num lugar sem residência. Você não tem nem como escolher, porque cada vez mais você vai ter mais opções, você vai ser mais um. Então, o que vai te proteger daqui a um tempo vai ser você ter uma diferenciação, você ser de alguma forma
diferenciado. Então, vale a pena você se esforçar. Postergar esse serviço, quando as pessoas fazem friamente a conta, mas, poxa, se eu trabalhar aqui 10 anos de medicina, será que eu não vou conseguir poupando? É muito mais difícil do que parece na prática, porque você está lá trabalhando, no começo parece fácil, mas depois você começa a ver que aquilo é um esforço grande, começa a vir aquela sensação de, eu mereço um luxo a mais aqui, porque eu estou trabalhando bastante. E aí você vai subindo o seu custo de vida, você vai diminuindo o quanto você vai poupando. E o que eu mais vejo, depois de 5 anos, essas pessoas que vão fazer esse plano, é alguém que não tem patrimônio, não tem residência e não vai conseguir fazer a residência mais porque o cara não tem tempo e está com o custo de vida lá em cima, não consegue mais se destravar. Então, todo aquele plano lindo, maravilhoso que ele fez lá na planilha, não acontece porque a realidade vai dar uns tapas na cara dele. Então, assim, é muito melhor você ir direto para a residência, fazer logo, não ficar postergando muito ir, porque estatisticamente é muito mais difícil você entrar na residência quanto mais tempo sai você da formatura. Então, quanto antes você entrar e depois você investe. Você precisa investir na sua formação. Ser mais um médico hoje é correr o risco de virar mais um advogado lá atrás. Então, assim, não vai resolver nada. O Hélio, isso foi que você brilhante essa colocação, né? Não vai, o colega planeja, não vai conseguir executar o plano. E aí você falou uma outra coisa nas suas histórias que eu achei maravilhoso. Ainda que ele conseguisse executar o que ele planejou, a gente engole muito sapo na residência, né? É muito assim, é uma hierarquia muito rígida e você é ali escravizado. Vai ser escravizado lá com 1 milhão na conta. Eu vi você falando isso, eu achei super interessante. Não acontece do colega conseguir juntar tanto, investir tanto, mas ainda que conseguisse, ele teria um desafio gigante depois de submeter a uma situação super ali humilhante muitas vezes, sem poder, sem precisar naquele momento, né? Olhando e falando, mano, pra que eu tô passando por isso aqui? Podia estar muito bem lá em casa, sem fazer nada. Não dá. Simplesmente não tem. A minha residência, eu não sei como é que foi a sua, mas a minha residência, se eu tivesse o dinheiro que eu tenho hoje, eu não teria acabado, não. Era muito desaforo. Não, o dermato ainda é um pouco mais protegido. Mas, meu marido fez geral, plástica. Cara, é um ambiente muito mais tenso, né? Muito mais ácido. Então, tem que ter atenção mesmo. A Michelle falou ali do networking também, além de conhecer pessoas na residência que poderão te inspirar ou ajudar. Com certeza, networking é muito importante no meio. Para anestesia, por exemplo, é fundamental, porque a gente atende outros médicos, mas você vai ver que, assim, você ser um médico bem-sucedido, em geral, passa por você ser recomendado por outros médicos. Então, se ninguém te conhece, ninguém nunca te ouviu falar, você não é alguém diferenciado, ninguém nunca vai te recomendar. Então, assim, realmente você não tem como crescer tanto se você não desenvolveu o seu network, se apresentou para outras especialidades, as pessoas sabem que você é bom, você vai ser mais um, e sendo mais um, você vai ser tratado e vai ganhar como mais um. Não, e você falou uma coisa interessantíssima também, que é o panorama da medicina, né? Há 20, 30 anos, gente, formavam-se por ano quantos médicos? Infinitamente menos que hoje. Hoje tem muito mais escola formando médico. Então vai chegar um momento que médico, não menosprezando qualquer outra profissão, mas vai ser uma profissão muito mais comum, muito mais corriqueiro ser médico. Então você vai precisar estar diferenciado de alguma forma, caso contrário, você vai sobrar médico, eu acho que em algum momento no Brasil. Sinceramente, acho que. E formar médico é muito caro hoje, né? Porque, assim, grande parte dessas faculdades são faculdades pagas. As pessoas estão pagando, seja por financiamento, por dinheiro próprio, a coisa por volta ali de $500 mil a $1 milhão para investir. Para você fazer como médico, você faturar o suficiente para fazer essa conta fechar, se você não se organizar, a conta não vai fechar nunca, né? Você vai ficar num prejuízo eterno. O dinheiro que você investiu ali vai ser algo que você nunca vai receber de volta, porque não é só faturar de volta esse $1 milhão. Você vai ter um custo de vida lá para frente também, para usar esse dinheiro. Então, assim, fazer essa conta realmente fechar, para quem está fazendo isso, principalmente vindo de um perfil particular, que já está vindo com uma dívida arrastada ali para ser paga, você precisa ter um diferencial. Senão, não tem como fazer essa conta fechar. Caramba, você falou uma coisa muito incrível, né? Porque
colega que hoje faz... Eu fiz faculdade numa faculdade pública aqui no Rio, né? Mas eu fico pensando, se tivesse sido uma particular, o quanto de tempo eu precisaria trabalhar para realmente suprir o que a gente, lá 10 anos atrás, eu teria investido. Então, realmente, Sim. acho que a medicina tem que ser por dom, por amor, porque quem entra pensando em ganhar grana e paga uma faculdade por isso, tá dando bobeira total, né? Não, nossa, se a opção da pessoa, e eu já vi várias pessoas perguntando, eu sou psicoterapeuta e quero fazer medicina para ganhar melhor. Eu falo, não. Se você quer fazer para ganhar melhor, investe no seu consultório, se torna, que você já é formado, já tem uma profissão. O que você precisa fazer para ser por exemplo, um psiquiatra que ganha bem depois? Você vai precisar desenvolver seu consultório, captar cliente, cobrar melhor pela consulta. Você já tem uma profissão que é basicamente a mesma coisa. Então, tipo, você desenvolve seu consultório, capta cliente, cobra mais a consulta, que é muito melhor do que você passar 6 anos na residência, mais 6 anos na faculdade, mais a residência, gastar mais de R$ 1 milhão nesse processo, para no final fazer o que você poderia fazer agora já. Então, assim, por dinheiro, realmente não vale a pena. Mas, assim, para quem gosta da medicina, ela ainda é uma profissão, eu vejo, uma profissão que ela dá um valor para você. Você consegue se sentir realizado, você consegue ganhar bem, mas, assim, ela tem muito perrengue. Se o objetivo for só ganhar dinheiro, você tem R$ 500 mil em caixa, a sua opção é fazer faculdade de medicina ou abrir um negócio, mano, abre um negócio. Porque, assim, vai ser muito mais fácil, probabilidade de dar certo é muito mais... com R$ 500 mil, você abre 3 franquias, uma vai dar certo e você vai conseguir ter o mesmo retorno de um médico. Muito mais rápido, entendeu? Então, assim, não faz tanto sentido se o objetivo é só dinheiro. Precisa ser algo que você quer fazer, que você topa pegar os perrengues e assumir eles e ir para frente. Senão, realmente, não faz, a conta não fecha. É verdade, é verdade. A Luana tá falando aqui que tá querendo abrir um negócio para ter uma segunda renda. É bem interessante essa opção, Luana, para não depender só da medicina, né? Bom, Mas ainda assim, abrir negócio, assim, dá para fazer, mas não se iluda, porque abrir um negócio não é um mar de rosas. Você não vai comprar uma franquia, por exemplo, e ela vai andar sozinha e você vai ter uma segunda renda. É outro emprego, tá? E eu acho que como você já dedicou 10 anos da sua vida aprendendo a ser médico, por que você não investe mais 1, 2 anos aprendendo a desenvolver e ganhar melhor como médico, ao invés de apontar para outro lugar? Assim, não que esteja completamente errado você empreender, mas eu acho que é mais difícil, porque você vai ter que começar do zero. O que você manja hoje de franquias, por exemplo, de loja de shopping, de restaurante? A menos que você já tenha algum conhecimento básico, você vai ter que começar do zero. Então, se você vai começar do zero, começa do zero na sua área. De algo que você já sabe, que você vai fazer, eu acho que faz mais sentido. Mas eu vejo algumas pessoas apontando nesse sentido para médico. Eu acho meio perigoso. Eu mesmo já tentei e já perdi muito dinheiro com isso, porque a gente acha que vai ser fácil, que você vai conseguir tocar as duas coisas de uma forma tranquila, e não é bem assim, tá? Tipo, hoje que eu faço educação financeira e medicina, só dá certo porque eu separei bastante tempo para as duas coisas. Não é algo que eu conseguiria fazer se eu trabalhasse 40 horas com medicina, por exemplo. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa perspectiva que a gente tem de, eu vou fazer outro trabalho para ganhar uma renda extra aqui, vou botar um gerente lá e vai dar tudo certo, porque não dá. Você vai precisar se dedicar àquilo também para fazer dar certo. e abre um outro leque de dificuldades e desafios também, né? Foi o que você falou. Né? A necessidade de um empresário, de um empreendedor, de um comerciante é muito diferente do que a gente tem de know-how na medicina. Então, a menos que essa pessoa tenha aí, né, realmente um histórico familiar, alguma coisa aí no sangue, ela vai ter que desenvolver muitas outras habilidades, né? Então... Eu vejo pessoas, investir em gado é bom. Eu falei, mano, se sua família investe em gado, talvez. Agora, se eu, que não sei nem diferenciar uma árvore frutífera da outra, investir em gado, vai dar errado, vai perder dinheiro, entendeu? Então, assim, precisa entender um pouco que, mas dá retorno bom? Dá. Para a pessoa que trabalha com isso, dá. Comprar e vender imóvel dá um bom retorno? Dá para a pessoa que trabalha com isso. Você trabalha com isso? Não, então não é a sua área, entendeu? Foca naquilo que você já gastou 10 anos da sua vida sendo médico. Por que agora você quer mudar de caminho? Assim, tipo, você não faz muito sentido. É muito melhor, muito mais prático, você tem muito mais a acrescentar se você
investir na sua própria carreira, fazer ela crescer. Por que não, né? Não é muito mais simples? Não, e tem muito espaço ainda na medicina, né, Elia? A gente fica achando que está um mercado muito saturado, mas eu acho que para quem se diferencia, para quem a gente estava conversando antes, né? Eu acho que realmente tem. É porque a gente tem um pensamento muito médico de ser empregado. A gente se forma, de repente, querendo pegar um convênio, fazer um concurso, para ter alguém gerenciando ali a nossa carreira. Você pega as rédeas disso, tem muito espaço ainda. Por quê? Poucos médicos têm essa visão. Pouco médico Sim. quer ter o seu negócio, né? Quer ter esse lado mais empreendedor, né? Se você desenvolve esse lado empreendedor, você realmente consegue se destacar ali, porque saiba que a maioria das pessoas não vão fazer isso. Elas vão continuar reclamando que estão ganhando mal e trabalhando assim, e assim, é o que vai te sobrar para elas. Mas quem conseguir, quem quiser dar esse passo, vai sim se diferenciar e vai ter um retorno por isso. Tá? Então, vale muito a pena. Ô, Elia, a gente fala aqui, né, para médicos, a maioria dos colegas são autônomos, tem aí seus consultórios, suas clínicas. Então, assim, para você, a última pergunta que eu vou te fazer. Pensando em independência financeira, eu sei que você deve ter aí, eu queria depois, inclusive, que você fale sobre isso, sobre seus cursos e tal. Mas aí uma recomendação para o colega que quer, né, que sonha com essa independência financeira. Por onde começar, o que começar fazendo? Eu acho que um dos pilares para você conseguir a independência financeira é você precisa ganhar bem, tá? Não adianta falar, porque assim, a conta que você precisa para ter independência financeira é você precisa poupar parte do seu salário para conseguir ter a sua independência financeira em tantos anos. Se você ganha 5 mil reais, a sua independência financeira lá na frente, independência entre aspas, o seu ganho que você vai ter com o salário construído vai ser referente a esses 5 mil reais. Então, assim, se você quer ter um padrão bom de vida, você precisa ganhar bem hoje, tá? Para fazer essa conta encaixar. O seu padrão de vida encaixar lá dentro e você ganhar o suficiente. Como é que você ganha bem? Você precisa ser diferenciado, você precisa desenvolver o seu consultório, você precisa desenvolver a sua hora trabalhada. Eu falo muito em ganhos por hora trabalhada, que é o cálculo básico do que a pessoa precisa fazer. Você precisa saber os seus números, você precisa desenvolver a sua empresa. Depois que você desenvolveu ela, você precisa sempre poupar parte do que você ganha antes de gastar com outras coisas. Então, se você faz um plano, por exemplo, eu vou poupar 5 mil reais por mês ao longo de 15 anos. Você vai pegar, quando esse salário entra na sua conta lá, você já imediatamente destina isso para os seus investimentos e se vira com o resto. Normalmente as pessoas fazem o contrário, elas tentam pagar todas as contas, pagar tudo que tem para fazer e depois falar, não sobrou para investir. Não vai sobrar mesmo, nunca vai sobrar. Dinheiro não foi feito para ficar sobrando. Então, a ideia é que você primeiro compre aquilo que é mais importante para você, que é a sua liberdade, se paga primeiro, depois você vai se virando com o resto. No começo é meio turbulento, a conta não vai fechar, você vai falar, ai meu Deus, não deu certo, mas com o tempo você vai ajeitando e vai fazendo isso acontecer. Então, você primeiro precisa desenvolver os seus ganhos para realmente ganhar bem por hora trabalhada. Não adianta simplesmente trabalhar mais, tá? Eu ganho 40 mil reais por mês, mas eu dou 40 plantões por mês. Mano, isso aí você vai durar pouco fazendo isso. Você precisa ganhar bem, mesmo os 40 mil, mas você precisa trabalhar muito menos para fazer isso. Tá? Então, você precisa desenvolver e pensar em métodos. Consultório é uma das melhores alternativas, mas para quem não tem consultório, procedimentos, trabalhar, a gente como anestesista não tem consultório, mas a gente trabalha com procedimentos diretamente, consegue alavancar. Então, todas as especialidades conseguem fazer isso, ganhar melhor por hora trabalhada, depois poupar primeiro antes de gastar o dinheiro. Estabeleça quanto você quer poupar e nos meus cursos eu mostro como fazer o planejamento, quais são os valores que você consegue, o quanto que você consegue com cada valor. É legal fazer essas contas para entender quais são o tempo que você precisa, porque às vezes você faz um plano, não, 5 mil reais por mês é o que eu posso, mas aí você vai ver que para você ter independência com 5 mil reais por mês, você teria que levar 20 anos, por exemplo, trabalhar e você já tem 40, já tem 45. Você fala, não, pera, a conta não vai fechar aqui. Preciso poupar mais. Ou você tá querendo ser muito mão de vaca e queria saber se você pode morar num lugarzinho melhor sem comprometer a sua renda. Então, dá para fazer todas essas contas. Esse é o processo de educação financeira, você entender, mas
No começo, você precisa ganhar bem, tá? Não adianta você ficar lá, plantonista, que se mata de trabalhar, que tudo que você vai conseguir é ser pobre e ter um burnout daqui a pouco. Você precisa ganhar bem. Depois, você precisa fazer o seu... poupar esse dinheiro que você ganha. Porque se você ganhar 100 mil reais e gastar 95, não vai adiantar também, tá? Você vai continuar também pobre e muito cansado. Então, você precisa achar esse equilíbrio. Bacana, Hélio. Olha, estão surgindo dúvidas um pouco mais específicas nos comentários. Eu não vou estender muito a isso. Eu vou querer que você fale agora sobre o seu serviço, o curso que você oferece. Até para quem quer dar um passo a mais, quem quer saber um pouco mais especificamente sobre isso, né? Saber o que fazer. Então, faz Legal. aí. Como eu falei, hoje eu trabalho com educação financeira para médicos, porque eu acredito que realmente, através da educação financeira, o médico pode ser livre, pode ter liberdade para investir no que quiser, para ter um consultório mais bacana, para trabalhar de graça em algum lugar, para se dedicar à família, para fazer o que quiser. Então, e a única forma de você ter essas opções é você ter uma independência financeira. Isso vai permitir que você seja um médico melhor, porque é um médico que é mais atualizado, trabalha com coisas de última linha, é super antenado e seu paciente vai agradecer muito por causa disso. Essa é a minha ideia de melhorar a vida dos médicos através da educação financeira. Hoje eu tenho alguns cursos, eu tenho 2 focos principais. Eu tenho educação financeira, onde eu tenho a mentoria, que eu faço o acompanhamento dos médicos por 1 ano, com curso gravado, aulas via Zoom, onde a gente tira dúvidas e entende o perfil de cada um, um grupo VIP, onde as pessoas podem tirar dúvidas. Essa é a mentoria e a educação financeira. E hoje também eu faço gestão de carteiras de investimentos. Eu sou gestor certificado pela CVM e para aquelas pessoas que por algum motivo até aprenderam a investir, mas não conseguiram ter a disciplina de fazer isso por vários anos, contratar um gestor é uma alternativa. Eu sempre digo que o melhor a se fazer é você mesmo tomar conta do seu dinheiro, porque você não tem viés, você não está pagando para ninguém fazer isso. Mas não adianta você tomar conta do seu dinheiro e fazer um péssimo serviço com isso, porque você não tem disciplina, você não aporta, não rebalanceia, não faz o que precisa ser feito na carteira. Eu digo que é que nem emagrecer. Todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer. Precisa ir na academia e comer bem. O problema é ir na academia e comer bem todo dia. Tá? Então, investir às vezes é isso. A pessoa aprende o que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que rebalancear minha carteira, comprar os ativos, mas não faz, por N motivos. Então, para aquelas pessoas que não conseguiram, que falharam na disciplina, diferentemente da academia, que você não pode mandar o seu personal comer por você e malhar por você, nos investimentos você pode contratar alguém para contar o seu dinheiro. Obviamente, isso tem um custo, mas é melhor você pagar um custo e ter um resultado bom do que você ficar sem fazer nada e não ter. Então, eu tenho essas 2 frentes, tanto de educação quanto de gestão, ofereço esses 2 serviços lá dentro do meu Instagram. Quem quiser conhecer mais, dá um pulo lá no meu Instagram, Dr. Hélio Barros. Estou sempre produzindo conteúdo, caixinha aberta para tirar dúvidas do pessoal. E tem várias opções de educação, não só a mentoria, também tem um curso gravado só, para aquelas pessoas que não sabem nada absolutamente de investimentos, querem começar, tem um mini curso que custa R$50, se eu não me engano, tipo, super barato, que é só para a pessoa entrar realmente, conhecer como é que funciona, dar os primeiros passos, abrir a conta na corretora, começar a andar ali no meio dos investimentos. Então, essas são as 2 frentes principais com que eu trabalho. Foi muito bom esse bate-papo. Acho que a gente pode programar depois uma parte 2 aí, captar mais algumas dúvidas, porque, na verdade, são assuntos que você tem muita... a gente tem muita sintonia em coisas que fala. Eu falo muito também de valor trabalhado por hora. Eu lido muito com os médicos que trabalham com convênio. A gente sabe como que é difícil, né? Ganhar mais pelo convênio. O médico se esfola e não consegue escalar isso. Então, eu acho que tem muito ponto aí de acordo entre a nossa linguagem. Então, dá pra gente fazer uma parceria muito boa aí daqui pra frente. Que legal, vai ser um prazer estar presente aí e ajudar vocês a conseguirem ter melhores resultados. Tá bom, Hélio. Muito obrigada, querido, pelo seu tempo. Valeu, muito obrigado também pelo convite e até mais. Até, querido. Tchau, tchau. Tchau.